Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Você aí de casa que está assistindo a TV Araxá Educa, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que esteja. E espero também que você esteja acompanhando o nosso canal, assistindo às aulas, participando, se envolvendo e aproveitando. E estão preparados para mais uma aula de matemática? O que será que nós temos hoje aqui na aula do 8º ano? Estamos trabalhando as operações com os números naturais, com os números racionais, inteiros e reais, não é mesmo? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês a radiciação. Cuidado, hein? Radiciação, não radiação. Radiciação, que é aquela operação inversa da potenciação. O que a potenciação faz, a radiciação desfaz. E ela é muito importante para a gente aí no decorrer da nossa aprendizagem escolar. Veja bem, eu trouxe para vocês inicialmente o que é isso? O que é a radiciação? Comentei com vocês a operação inversa da potenciação, não é verdade? Você tem raiz com índices diferentes, raiz quadrada, raiz cúbica, aquele símbolo que parece a letra V. Você se lembra? Isso mesmo. Vamos aqui então, primeiramente com os termos da radiciação. Nós chamamos, nós às vezes equivocamos ao falar a raiz quadrada. Eu estou trabalhando raiz quadrada, você está trabalhando a operação de radiciação. Raiz é o resultado. Veja bem, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Nós temos esse símbolo que está de amarelinho, ele tem um nome, ele se chama radical. O valor que estiver dentro ali do radical, seja letra ou seja número, ele é chamado de radicando. O índice que está dentro da nossa raiz esse valor é o índice, o número que está ali. A raiz quadrada, ela pode ou não apresentar o 2. Quando não tem nenhum número ali no índice, eu sei que é uma raiz quadrada. E a raiz cúbica, quarta, quinta, necessariamente tem que colocar o índice. O resultado da nossa radiciação é a raiz, ali representada pela letra B. Estes termos são muito importantes. É bom que a gente saiba o significado, a posição de cada um, ok? E eu trouxe para vocês aqui raiz quadrada exata. O que é raiz quadrada exata? Vamos entender. Você tem aqui a raiz quadrada exata do n, Olha, a raiz quadrada, como eu mostrei para vocês, pode estar com o símbolo aqui, o índice 2, ou não apresentar. Todas as duas maneiras estão corretas, pode ser escrita das duas formas. E aqui, eu trouxe para vocês, a raiz quadrada do n é o m. E quando que ela é o m? Pois o m vezes o m, ou m ao quadrado, é igual a n. Um número que multiplicou ele por ele e que resultou naquele produto. Aí a gente diz que a raiz quadrada daquele produto é aquele valor. Ficou confuso? Realmente, essas letras, elas muitas vezes não contribuem para a nossa compreensão. Mas eu trouxe para vocês uma prática. Quer experimentar comigo? Veja bem, eu trouxe aqui, este é o símbolo da raiz. E nós vamos trabalhar com raízes quadradas exatas. Exatamente. Pense então aqui o nosso símbolo, o nosso radical, e eu trouxe para vocês uns radicandos diferentes. Observe esse radicando. Observou? Que figura é essa? É um quadrado, não é mesmo? E esse quadrado, ele tem quais as dimensões? Quantos quadradinhos que o formaram aqui na base e aqui na altura, em cada lado? Quantos quadrados total nós temos aqui?
9. Excelente! Eu vou colocar aqui dentro do nosso radical e vamos pensar que a raiz quadrada de 9, ou seja, para eu ter um quadrado de 9 quadradinhos, quantos quadradinhos precisaram ter no comprimento e na largura? Quantos quadradinhos precisaram ter em cada lado do meu quadrado maior? 3. Então, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Tenho mais exemplos para vocês. E essa daqui? Este número, é claro que eu trouxe de forma em desenho, em imagem, não coloquei nenhum numeral, nenhum algarismo. Mas olha, quantos quadrados eu tenho aqui? 4. E quantos de cada lado? 2. Porque 2 ao quadrado formou 4. Assim, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tenho mais, vou trazer aqui, vou mostrar a vocês. E este? Quantos quadradinhos tem aqui nesse papel, nesta imagem? Ah, Fabiana, tem 25. Isso mesmo, 5, né, no comprimento, 5 aqui na largura. E aí você sabe que a raiz quadrada do 25 é igual a 5. Para formar um quadrado com 25 quadradinhos, eu preciso que os lados sejam de valor 5. Para finalizar, esse último aqui bem fácil para vocês. Olha, quantos quadradinhos nós temos? Num total de 16. Isto mesmo, 16. E para a gente calcular, basta olhar quantos quadradinhos tem no seu lado. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Exatamente. Assim, a gente pode continuar depois dessa nossa experiência. Eu trouxe aqui para vocês, na tela, também alguns valores. Raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 ao quadrado é igual a 36. Raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? 7 vezes 7 é igual a 49, ou 7 ao quadrado. Raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado é igual a 64. E assim sucessivamente. Esses números aqui, né, o resultado dessas multiplicações, eles são quadrados perfeitos. Por isso, eles possuem raiz quadrada exata. Vejam bem, agora, como calcular a raiz quadrada exata? Fabiana, de números pequenos eu consigo, porque eu tenho a tabuada, eu sei fazer aí cálculos menores, mas e quando isso é de número maior? Como eu calculo uma raiz quadrada de um número com 4 ordens, com 5 ordens? Ah, o jeito de achar a raiz quadrada exata é o mesmo para qualquer, ok? Para qualquer numeral, seja ele pequeno ou grande. Vamos então, eu trouxe aqui para vocês e vamos aprender como calcular a raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 441. Como a gente vai fazer? Nós vamos pegar o 441 e vamos fatorar. Isso mesmo. Fatorar, que é aquele que a gente passa um traço e divide pelos números primos. Você se lembra dos números primos? Aquele que divide por 1 e por ele mesmo? 441 divide por 2? Claro que não. Divide por 3? Sim, divide por 3, Fabiana, né? 4 dividido por 3 dá 1, sobra 1. 14 dividido por 3 dá 4, sobra 2. 21 dividido por 3 deu 7. Ainda divide por quem? Ainda divide por 3. Vamos dividir 14 dividido por 3 dá 4, sobra 2, né? E 27 dividido por 3 dá 9. O 49 agora, ele é um quadrado perfeito, ele divide só pelo primo 7. 49 dividido por 7, 7. E 7 dividido por 7, 1. Tudo bem?
Fazendo como? Vamos colocar estes fatores aqui dentro da raiz. Ficando com 3 ao quadrado, olha, o 3 apareceu 2 vezes, vezes o 7 ao quadrado. E aí, o que eu posso fazer? Muito simples. Eu posso fazer um cancelamento do meu expoente com o meu índice, do meu expoente do meu índice. Ou se você quiser fazer uma distributiva, né, separar aqui, falar que é raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado, você também poderia fazer. Extraindo a raiz, ficaria 3 vezes 7, que é igual a 21. Ou seja, qual é a raiz quadrada de 444? É 21. Por quê? 21 vezes 21 é igual a 441. Compreenderam? Lembraram de como a gente faz a fatoração prima? Que bom! Então, a gente pode passar para outro exemplo. Eu trouxe agora um número decimal. Opa! Fabiana, tem como a gente encontrar a raiz quadrada de um número decimal? Claro que tem, porque nós também sabemos multiplicar um número decimal por ele mesmo. Só que neste caso, a gente, se não formos utilizar a calculadora, que é um processo bem simples, a gente digita o símbolo, né? Digita o valor e digita o símbolo em seguida, mas a gente vai fazer de que forma? A gente vai fazer pensando naqueles próximos. 42,25. Vamos pensar. 42, qual é o menor, né, o valor que veio antes dele, que tem uma raiz quadrada exata? Eu tenho 36, Fabiana. Raiz quadrada de 36 é 6. E depois do 36 tem a raiz quadrada do 49, que é 7. Isso mesmo. Então, a raiz quadrada do 42, ela não está ali naquele intervalo entre raiz quadrada de 36 e raiz quadrada de 49? Por isso, eu sei que o nosso resultado vai ser entre 6 e 7. Mas só que ele vai ser decimal. Eu vou tentando. Eu faço o cálculo de 6, quanto? Começa por 1. 6,1, faço 6,1 vezes 6,1. Eu vejo que não dá. Geralmente, a gente começa pela metade, o 6,5. Se for pequeno, eu aumento. Se for grande, eu diminuo. No nosso caso aqui, se nós fôssemos fazendo 6,2 vezes 6,2, nós não iríamos encontrar o 42,25. Por quê? Porque a raiz quadrada desse número é 6,5. E a gente pode conferir fazendo 6,5 vezes 6,5. É por tentativa e erro mesmo, olha. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 6, 36, com 3, 39, certo? Vamos somar aqui agora, que é a soma, o 2, 12 e 4. Conto as casas decimais, 1, 2, 42,25. Encontramos a raiz quadrada exata desse número decimal, porque nós temos raízes quadradas de decimais também, ok? E então, será que temos apenas raízes quadradas exatas? É claro que não. Mas como calcular a raiz quadrada aproximada? Nós podemos colocar em números decimais. Você aí de casa pode pensar, raiz quadrada do 30, não tem exata, mas eu sei a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 36. De 30 está entre essas duas, ou seja, estará entre 5 e 6. Seria 5 e algumas casas decimais. Você pode fazer esses cálculos por aproximação
fazer aí até ficar bem pertinho de 30, multiplicando um número pelo outro, por ele mesmo, tudo bem? Mas assim, a gente vai fazer de que forma? Vamos pegar aqui o raiz quadrada de 40 e vamos fatorar. Exatamente, vamos fatorar o 40. Eu sei que não dá exata, porque a raiz quadrada de 36 é 6 e a de 49 é 7. 40 está no meio, então vai dar 6 entre 6 e 7. 6 alguma coisa. Nós poderíamos encontrar essa raiz em forma decimal. Eu vou mostrar aqui de outra forma para vocês. Fatorando 40, nós vamos ter o quê? Vamos ter 20, 2, 10, não é assim? Estou fazendo aqui porque eu sei que você de casa já sabe esse processo. Fazer a fatoração prima. E, por fim, a gente terminou fatorando 40 de que forma? Colocando assim, o 2 ao quadrado, vezes o 2 e vezes o 5. Esse 2 ao quadrado, ele tem o mesmo expoente que o índice. Eu posso tirar ele aqui para fora, eu posso cancelar. Esse 2 e esse 5 não. Por isso, a gente mantém eles dentro da raiz e podemos multiplicar. 2 raiz quadrada de 10. Aqui, eu tenho a raiz quadrada aproximada do 40. Se eu fizesse a raiz quadrada de 10 e encontrasse um número que multiplicado ele por ele mesmo, cuidado, não é 5 vezes 5, seria 3 alguma coisa, né? Vezes ele mesmo, daria 10 e multiplicado por 2. Mas aqui é uma forma simplificada. Tudo bem? Agora, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe uma curiosidade. Isso mesmo. Nós temos um método de encontrar a raiz quadrada de números naturais de uma forma bem tranquila, usando o método das subtrações sucessivas. Você conhece? Não? Então, me acompanha que eu vou mostrar a vocês. A raiz quadrada do 36, vocês conhecem, é o 6, mas eu vou mostrar uma maneira diferente. Eu vou pegar o 36 e vou subtrair pelos números ímpares. Exatamente, eu vou subtrair pelos ímpares, começando pelo primeiro. Vou subtrair aqui, 36 eu tiro 1, fica 35. Agora eu vou pegar o 35, o resultado, e subtrair o segundo ímpar, que é 3. Então, temos aqui 32. Vou subtrair o próximo ímpar, 32 menos 5, nós vamos ter o quê? 27. 27 menos o próximo ímpar, vamos ter 20. 20 menos o próximo ímpar, que é 9, temos 11. E 11 menos o próximo ímpar, que é 0. Se terminou em 0, é porque a nossa raiz quadrada é exata. Fechou aqui no 0. E agora, para descobrir qual a raiz quadrada de 36, basta a gente contar quantas subtrações nós fizemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Esta é uma maneira diferente de achar a raiz quadrada. É claro que ela não é tão curtinha, mais demorada para ser realizada, mas não deixa de ser uma estratégia das subtrações sucessivas dos números ímpares. Você pega então o radicando e vai subtraindo pelos ímpares, pega o resultado, subtrai pelo próximo ímpar, até finalizar com 0 ali no resultado, certo? E aí você descobre que essa raiz quadrada é exata e que o resultado seria quantas vezes você fez a subtração. Entenderam?
Pratiquem ir com outros valores, principalmente com aqueles que vocês já conhecem. Raiz quadrada de 49, de 16, que é menor, de 100 e assim sucessivamente. Tudo bem? Eu quero agradecer. Espero que para você a aula tenha sido válida, que você tenha compreendido aí sobre a radiciação. Aguardo você na próxima aula. Bons estudos e um grande abraço!